É um novo Venom, com uma origem finalmente revelada, vários vilões e até motoqueiro fantasma numa história do Homem-Aranha que pode fazer a gente esquecer o Aranhaverso por um tempo. A gente precisa falar disso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos desmontar o novo trailer de Marvel Spider-Man 2, porque as histórias desses jogos do Homem-Aranha nunca decepcionam e por isso merece que a gente venha aqui pegar as referências, os significados, os detalhes e desvendar o que tá vindo por aí. Vale lembrar que o Homem-Aranha da PlayStation apareceu lá em Homem-Aranha através do Aranhaverso, então esses universos todos estão muito conectados. E esse jogo Marvel Spider-Man 2 é a sequência do primeiro jogo lá lançado em 2018, que foi um baita sucesso, e agora esse novo tá planejado para lançar em outubro. Por coincidência ou não, é o mês de estreia do filme do Kraven, o Caçador, nos cinemas. Um vilão que inclusive vai ser um dos principais desse novo jogo aqui. Se não for um planejamento mestre da Sony, eu não sei o que é. Esse tem tudo para ser um ano épico pro Homem-Aranha, afinal já saiu através do Aranhaverso. Esse filme do Kraven pode surpreender ou não, né? Vamos ver. E tem Homem-Aranha 2, que vai ter o Peter Parker e o Miles Morales dividindo o protagonismo no jogo, no meio de uma tonelada de vilões e um Venom com um novo hospedeiro, que não é o Ed Brock. Como é que vão resolver essa história toda? É muito mais óbvio do que parece. E tem tudo a ver com os quadrinhos. O trailer começa mostrando Peter Parker e Harry Osborn conversando na arquibancada da escola Midtown High, que é onde eles estudaram. E Harry diz que muita coisa mudou nos últimos 10 anos, que ele ganhou uma segunda chance e que vai curar o mundo. E que para isso precisa do Peter com ele. Segura essas duas frases, hein? Ele vai curar o mundo e precisa do Peter. É bom dizer que esse jogo se passa 10 meses depois do jogo do Miles Morales, e nesse momento do trailer já dá pra notar que fizeram um redesign do rosto dos personagens, o que melhora bastante o que já era bom. A história desses jogos é tão maneira que mesmo se você não tiver um console pra jogar, dá pra assistir gameplays no YouTube e ainda curtir pra caramba. Foi na verdade o que eu fiz com o primeiro jogo, que eu não tinha videogame. Pra quem não sabe, o Harry não participa diretamente das histórias anteriores dos jogos, que ele está em uma câmera em êxtase recebendo um tratamento especial feito pelo seu pai, porque ele sofria de uma doença degenerativa, a mesma que matou sua mãe. Harry manteve a doença em segredo e Norman Osborn explicou a ausência do seu filho para o mundo, dizendo que ele estava na Europa gerenciando as operações internacionais da empresa. Porém, nas cenas pós-créditos do jogo Homem-Aranha, é possível ver que o tratamento do Harry envolvia de alguma forma o simbionte, enquanto o jogo do Miles Morales mostrava o Harry despertando do seu estado de suspensão. A frase curar o mundo aparece de novo, muito ambiciosa lá atrás, e vai conectar tudo. Basicamente é justificar porque o Harry Osborn vai ser o Venom. Isso é uma coisa que o final do primeiro jogo já dava um indício, mas também é algo que já aconteceu na animação Ultimate Spider-Man, que fez parte da Terra 2041, e era do mesmo universo de outros desenhos como Avengers Assemble e Hulk e os agentes da Smash. Antes de você se revoltar com essa ideia de o Harry Osborn, em vez de ser Duende Verde, ser o Venom, calma que uma coisa não exclui a outra. Não é porque ele é o Venom agora que ele não pode se tornar um Duende Verde depois. E o fato dele ser o Venom agora, na verdade, tem conexões com os quadrinhos e a gente vai chegar lá. Que seguindo com o trailer, vemos o Peter e o Miles, assim como no primeiro trailer, mostrando que teremos várias missões em que vamos ter os dois juntos, agindo ao mesmo tempo. Então eles vão para Coney Island, que é o lugar de Nova York que tem esse parque, e já é possível ver algumas referências ao Homem-Aranha no fundo, como por exemplo a palavra Hydrox, que remete diretamente ao Homem Hídrico, que é um vilão do Homem-Aranha que surge depois de uma batalha dele com o Namor, e quando o Maury Bent cai no mar contaminado de substâncias químicas. Houve um suave indício ao Homem Hídrico em Homem-Aranha 2, Longe de Casa, como um daqueles monstros elementais que o Mistério criou. Mas o Homem Hídrico é um vilão de segundo escalão do Homem-Aranha que poderia muito bem aparecer nesse jogo aqui ou em algum jogo futuro como vilão de uma missão secundária. Mas também é possível ver um cara com uma camiseta com o símbolo do Homem-Aranha dentro de um coração, que mostra que apesar das denúncias do Clarim Diário e do J. Jonah Jameson, o Homem-Aranha é querido em Nova York.
Do lado ali, na mesma cena, tem um cara com uma camiseta verde, que pode muito bem ser uma referência ao Duende Verde. Talvez um vilão já planejado para o futuro, já que o Norman Osborn é uma figura muito presente e já apareceram alguns itens do Duende no primeiro jogo, como o capacete e as bombas. Sem contar a cor verde dos líquidos no seu laboratório. Então imagina essa possibilidade em um só jogo, uma só história. Ter Harry Osborn como Venom e o pai dele como Duende Verde. Lembrando que, se Harry Osborn se tornar Venom, não acredito que ele seria um Venom anti-herói não, Venom vilãozaço só. Peter apresenta Harry ao Miles como seu melhor amigo, e o garoto pergunta se ele vai ter tempo ainda para praticar como Homem-Aranha, mostrando que apesar desse tempo todo, o Miles ainda vê o Peter como seu mentor. E também indica que o Peter arrumou um novo emprego, provavelmente na Oscorp, onde ele terá acesso ao simbionte para começo de conversa, já que ele usará o traje preto por parte do jogo. Então a cronologia dessa história, a princípio, parece clara. Peter terá acesso ao simbionte devido ao novo trabalho dele, depois ele vai saindo do controle porque o simbionte vai contaminando sua personalidade, ele vai arrancar o simbionte, que vai voltar para o Harry Osborn, já simulando, replicando alguns poderes do Homem-Aranha, como lançar teias e até o símbolo do Homem-Aranha, que é uma trajetória similar à do Venom originalmente nos quadrinhos. Mas a questão é a seguinte, como é que esse simbionte surgiu nesse universo para começo de conversa? Já vamos falar sobre isso. Esse trailer foi lançado na Comic Con, e lá os produtores revelaram várias novidades, entre uma delas que o Miles vai estar vivendo o processo de entrar na faculdade. Então a função do Peter na vida do Miles pode ser tanto como um mentor para o Homem-Aranha, já que ele ganhou os poderes não faz muito tempo, mas também como um professor para que ele possa conseguir entrar na universidade. Nesse universo, Miles Morales e o Peter como Homem-Aranha têm a sua origem na mesma realidade, diferente dos quadrinhos, onde o Miles Morales surgiu no universo Ultimate, mais especificamente na Terra 1610, e o Peter no universo principal da Marvel, né, o 616. Os dois acabam compartilhando o protagonismo e coexistindo no mesmo universo depois do final da mega saga Guerras Secretas em 2015. Mas a origem deles nas HQs continua a mesma. Voltando ao trailer, vemos uma aeronave chegando na cidade e trazendo soldados. Com eles, uma figura vestindo pele de urso, segurando um machado, que muita gente confundiu como sendo Kraven, um caçador. Ou então uma versão meio que inicial dele chegando, com uma skin diferente, mas não é. Esse seria, no mínimo, um capanga mais brutamontes do Kraven, ou até Maxwell Markham, o urso cinzento. Outro vilão do Homem-Aranha, que é um lutador de luta livre e perde a sua licença por causa de uma investigação feita pelo J. Jonah Jameson, que acusa ele de fraude. E aí ele vai atrás de vingança. É possível ver Peter dizer que ele tem um outro nome para Mary Jane investigar, então cita Kraven, indicando que ela vai continuar trabalhando para o Clarim Diário com J. Jonah Jameson. Então a gente vê que Kraven tem uma galera com ele chegando na cidade e que estaria caçando alguma coisa. Bom, dá para presumir que é o Homem-Aranha, não é? Não é? O gameplay já revelava que ele estaria atrás do Lagarto, onde os capangas do Kraven enfrentam Peter já tendo contato com o simbionte. E o trailer que apresentava o Kraven como principal vilão do jogo, inclusive, já mostrava que a intenção do caçador ir para Nova York tinha a ver com a quantidade de seres especiais atuando na cidade, começando assim uma grande caçada. Então o foco dele não é apenas um personagem, o Homem-Aranha, como nos quadrinhos A Última Caçada de Kraven, mas sim toda a bizarrice daquela cidade. Aparece até um felino mecânico pro Homem-Aranha enfrentar. Então caramba. Em sequência, Peter tá vestido de garçom em alguma missão de investigação, ou tentando descolar uma grana extra, sei lá, já que os produtores disseram que ele vai estar passando por dificuldades financeiras na história. E aí, pô, não tem como não lembrar de Homem-Aranha no Aranha-Verso, quando Peter B. Parker se veste de garçom e quase estraga o disfarce quando encontra com a Mary Jane. Não tem como não lembrar também de jogar uma teia no botão de se inscrever, pô. Faça parte da família Loki, adoraria ter a sua companhia aí nos próximos vídeos também, se você tá curtindo esse conteúdo. Deixa o seu like também, se você já for um Lokia, se já tá sempre aqui comigo. Beijo no seu coração, meu muito obrigado, e vamos continuar, porque é possível ver o simbionte sendo encontrado numa ceninha ali, onde pode não ser possível dizer se foi um momento onde ele escapou do laboratório do Norman Osborn, onde estava sendo usado para tratamento do Harry, ou se teria sido um momento onde ele teria chegado do espaço, como nós vimos, por exemplo, no filme do Homem-Aranha 3 de 2007. Nos quadrinhos, originalmente, o simbionte chega à Terra junto com o Peter Parker depois das Guerras Secretas de 84.
O simbionte lá foi dado como uma roupa para o Peter Parker, simplesmente saído de uma máquina. Foi criado assim. E a influência daquilo deixa o Homem-Aranha com um comportamento mais agressivo, que é algo que vai ser visto nesse jogo também. Entretanto, essa origem espacial não deve ser adaptada aqui não. Por tudo que nós estamos vendo, devem se inspirar muito mais na origem do Venom do universo Ultimate das HQs. Por lá, o Venom surgiu pelas mãos dos cientistas Richard Parker e Ed Brock Sr., ou seja, os pais do Ed Brock e do Peter Parker. Eles trabalharam juntos para desenvolver um meio revolucionário de curar a humanidade. Tá notando uma similaridade aqui? Curar a humanidade é exatamente o que o Harry tá dizendo que vai fazer o trailer inteiro. Mas enfim, nos quadrinhos eles fazem isso desenvolvendo um traje biológico simbiótico que envolveria e aumentaria o corpo do usuário. Nomeou essa criação de Projeto Venom. Vai Venom! Que engraçado. No jogo, a história é diferente, não deve ter nada a ver com o pai do Ed Brock, nem com o pai do Peter Parker. Devem ter mudado isso pro pai do Harry Osborn e o cientista Kurt Connors. Porque em outra cena, o simbionte é encontrado por soldados armados, que talvez seja o mesmo cientista que trabalhava no laboratório secreto do Norman Osborn, estava bem ali. Esse homem de óculos provavelmente é o Kurt Connors, um personagem que na mitologia do Homem-Aranha se torna o Lagarto. De alguma forma, nesse universo aí, o projeto do Venom pode ter relação com a origem do Lagarto, por causa da relação do Kurt Connors e quem sabe até uma relação com a origem do Duende Verde, já que tem a relação do próprio Norman Osborn. Mas nos quadrinhos, o Dr. Connors cria um soro para tentar regenerar o seu membro perdido usando o DNA de répteis, e ele acaba se transformando no vilão lagarto assim. Uma coisa que já foi mostrada até no primeiro filme do espetacular Homem-Aranha. O trailer não deixa muito claro a linha do tempo em que os eventos acontecem nesse jogo, mas no gameplay é possível ver o Peter com o simbionte e o Miles correndo atrás do lagarto para protegê-lo dos capangas do Kraven. Então se a gente for tentar conectar as coisas, vai lá. A Oscorp desenvolve o Venom para curar o Harry Osborn da doença dele. Eventualmente o Harry se cura, mas o Venom escapa e vai parar com o Peter Parker. Nessa que o Venom escapa, pode ser o momento que o Lagarto também surge, porque o Dr. Connors vai ser ferido e vai tentar se curar por conta própria com algum outro experimento dele. E tá lá o Peter Parker com um traje preto. Vai se desenvolver toda essa parte da história até o Peter Parker tirar o traje preto, porque tá vendo que não tá dando certo. E aí o Venom vai voltar pro Harry Osborn, onde ele vai se tornar o Venom. Faz sentido ou não faz? Continuando, Miles diz que se Peter precisar de alguma coisa, é só ligar, mostrando um momento de tensão entre os dois. Num segundo instante, o Miles confronta o Martin Lee, que parece ter fugido da prisão, e diz que o vilão não sabe o que tirou dele. Martin Lee é o Senhor Negativo, que foi responsável por matar o pai do Miles no primeiro jogo. Ele atuava de fachada como fundador e proprietário de um abrigo de sem-tetos, onde inclusive a tia May trabalhava. O Senhor Negativo surgiu nos quadrinhos do Homem-Aranha lá em 2007, numa edição do Free Comic Book Day, e era membro de uma gangue que estava envolvida com um contrabando de imigrantes chineses para os Estados Unidos. Depois de um experimento lá, o Lee ganha poderes de conduzir energia negativa para objetos que ele usa como arma. Falando em Tia May, inclusive, uma das novidades desse jogo é que vai ser possível explorar dentro da casa da Tia May e de casas da vizinhança, o que vai tornar essa história ainda mais grandiosa e o cenário maior do que o do primeiro jogo, que vai ter mais coisa para explorar. Aparentemente a trama vai ser complexa porque o Peter vai ter que lidar com o fato do Venom se tornar o seu melhor amigo, o Harry, e o Miles vai ter que lidar com um desejo de vingança contra o Senhor Negativo. Dois confrontos que em algum momento devem fazer os dois Homens-Aranha se enfrentarem, lutarem juntos e etc. O Peter vestido de Homem-Aranha e a Mary Jane aparecem caídos no chão, enquanto uma figura com contornos escuros surge das chamas carregando correntes em suas mãos. Muita gente achou que esse aí fosse o motoqueiro fantasma do Robbie Reyes, o que seria épico. E é uma possibilidade, mas talvez seja muito mais provável que seja a vilã Wraith, o alter ego de Yuri Watanabe, a amiga policial do Peter desde o primeiro jogo. O trailer que apresentava o Kraven como vilão, aliás, já mostrava rapidamente o rosto da Wraith no tablet como um dos alvos do caçador. Nos quadrinhos, a Yuri Watanabe é a capitã da polícia de Nova York, tendo investigado vários criminosos, mas ela acabou entrando em confronto com a própria corporação quando assumiu um manto de vilã e decidiu fazer justiça com as próprias mãos.
Wraith usa tiras elásticas para envolver os inimigos e balançar pela cidade como se fosse o Homem-Aranha. Só que essa arma original dela poderia muito bem ser substituída por correntes no jogo, como meio que um símbolo do fato dela ter sucumbido à sua escuridão anterior ou alguma coisa do tipo. Apesar de que uma DLC do primeiro jogo já mostrou ela usando essas fitas, né? Mas enfim, vote aí, é ela ou o motoqueiro fantasma? Várias aves mecânicas aparecem carregando um container, e o Miles consegue partir uma delas ao meio. Aparentemente pertencem ao Kraven, assim como aquele felino que atacou o Peter no trailer mais cedo. Mas a tecnologia pela qual elas foram feitas parecem estar ligadas ao Abutre, que apareceu lá no primeiro jogo. Mary Jane diz que o Miles quer sempre saber como ser um Homem-Aranha melhor, e diz para ir ajudá-lo. Daí não dá pra saber se ela tá falando pro próprio Miles ou pro Peter, né? Que aparece em sequência tomado pelo simbionte, causando medo inclusive nela, porque não sabe o que tá acontecendo com ele. Então vai ser incrível ver essa transição do Peter se tornando um vilão no próprio jogo, antes de se livrar do traje preto. Miles pula através de um vitral e cai dentro da mansão do Kraven, encontrando vários capangas ou seguidores do caçador. Peter, completamente tomado pelo simbionte, enfrenta o lagarto e pelo seu gesto ao levar as mãos à cabeça enquanto o vilão grita, dá pra notar uma das principais fraquezas do simbionte. Ele é extremamente sensível a ataques sônicos, e dá pra lembrar disso daquela cena dos sinos em Homem-Aranha 3. Talvez seja até esse momento que o Peter perca o simbionte e volte a ser o Homem-Aranha tradicional. Harry diz que esse era o nosso sonho, mostrando um possível primeiro embate entre os dois amigos. Tanto que as cenas intercalam, mostrando os dois amigos em diferentes momentos. Enquanto o Homem-Aranha com o simbionte ainda enfrenta os seus adversários, mostrando as habilidades diferentes, o Harry aparece frágil. Mas, logo antes, quando ele estava confrontando o Peter, falando que aquele era o nosso sonho, ele não estava nada frágil. Pelo contrário, ele estava com uma roupa preta, como se já tivesse com um simbionte. E já fosse o Venom. Norman Osborn diz que não vai perdê-lo, e o simbionte aparece ao fundo mergulhando no tanque, onde o Harry era mantido em sono suspenso. E as cenas mostram o momento da virada. Harry surge com raiva e aparentemente quebra um frasco na janela, e dá pra lembrar a cena de O Espetacular Homem-Aranha, quando o herói confronta Harry, que tá começando a ser corrompido como Duende Verde. Em seguida, vemos ele olhando pro horizonte de uma Nova York à noite, quando uma voz diz pra ele: "Nós vamos curar o mundo." Que agora nós conectamos aos quadrinhos, a origem do Venom lá do universo Ultimate. É a mesma frase dita pelo Harry no início do trailer, deixando claro que ele e o Venom são a mesma pessoa ali. Ou isso, ou o trailer tá querendo nos confundir. A voz que dubla o Venom é do ator Tony Todd. Ele interpreta o vilão e o assassino sobrenatural da franquia de filmes de terror Candyman, e também é o protagonista do filme A Noite dos Mortos-Vivos de 1990. Ou seja, é um cara especialista em terror e a voz dele se encaixa perfeitamente no Venom, até melhor que do Venom do filme, viu? Eu só sei que esses jogos têm algumas das melhores histórias do Homem-Aranha que eu já vi, e eu quero muito saber o que vai acontecer. Comenta aqui o que você espera disso tudo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Aqui do lado. Buguei. Eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima. Pô, nem falei que mudei aqui o fundo, mas vocês repararam, né? Tá diferente. Tá diferente.